age com poder, Senhor. Age, Senhor. Jesus, age com poder, Senhor. Aqui, age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus, age com poder, Senhor Jesus, age com poder, Senhor, aqui, age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Vamos sentar um pouquinho para ver o que Deus tem para nos falar aqui. Eu peguei uma passagem que muitos de vocês conhecem, porque, para falar a verdade, eu escuto essa passagem, deve ter uns 20 anos, porque quando a gente fazia campanha, que a Cirlei era viva, e fazíamos as campanhas aqui, a gente falava essa passagem, e ela continua sendo necessária até hoje. A palavra de Deus é sempre, a palavra de Deus é eterna, né? Então ela nunca vai deixar de ser importante mesmo. E a passagem que está em Tiago, capítulo 3, que diz lá sobre os pecados da língua, e eu quero trazer ela para os pais. Vou ler aqui do versículo 1 até o 7. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorarem mestres, sabeis que seremos julgados mais severamente. Porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, esse é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Vocês já talvez tenham ouvido essa passagem, alguns não, mas ela diz, começando aqui de trás para frente, que a língua é um instrumento de direção, ela é o leme, é um instrumento que dirige a vida. Começando aqui do final, a palavra de Deus vem nos ensinar que o que nós falamos vai determinar o curso da nossa vida, porque diz ali que ela pode ser incendiada pelo inferno. Então, dependendo das nossas palavras, a vida pode ir para o inferno ou ela pode ir para o bem. Depende das nossas palavras. É isso que ela vem nos dizer aqui no finalzinho. Porque incendeia o inferno, pode incendiar o inferno. Quando falamos coisas, decretos de destruição, quando falamos coisas ruins, quando falamos palavrões, quando decretamos o mal, o diabo já toma posse e já vai dirigir aquela vida para aquele caminho. É isso que a palavra vem nos ensinar. Então ela diz assim, toma cuidado com o que você fala. E eu estou começando de trás para frente
essa meditação aqui da palavra, dizendo que tudo aquilo que nós falamos para os nossos filhos pode direcionar o curso de vida deles para o mal ou para o bem. Quando decretamos o mal, enfatizamos o mal, estamos dirigindo a vida dos nossos filhos para destruição. E quando reforçamos o bem, enfatizamos o bem da vida deles, estamos dirigindo a vida deles para a bênção. E aí vocês vão me dizer assim, ou podem pensar, mas então não posso falar nada, né? Porque praticamente não vou falar nada. Não posso falar nada de errado que ele está fazendo, não vou falar o que está errado. Primeiro, você deve ver todas as coisas com clareza, sim, ver tudo de errado, tem que ver, eu tenho que enxergar. Vamos pegar um exemplo, eu estou enxergando que a criança tem 3 aninhos e já está mentindo, mente o tempo inteiro. Estou enxergando, estou vendo que aquela criança já tem um caminho, um percurso para mentira, talvez hereditário, e que ela está indo por esse caminho que é ruim. E eu posso incentivar isso, posso até achar engraçado, ou eu posso dar bronca, e quando eu enfatizo isso, eu estou ajudando o inferno, estou incendiando o inferno. Estou dizendo, fulana é mentirosa. Eu posso, ai que bonitinha, ela é mentirosa, mas estou incendiando o inferno também. Porque eu estou reforçando que ela tem um hábito de mentira, que vai ser destrutivo para ela. E o inferno está ali, do lado, pronto para pegar aquela pessoa. Ou eu posso enxergar que a fulana é mentirosa, que ela arma as coisas, que ela é traiçoeira. Estou vendo desde criança já. Eu estou enxergando. Mas eu não falo, eu rezo e mando embora aquele vício, aquele mau comportamento. Eu renuncio àquele mau comportamento que de repente está na minha família, eu já sei que tem. Eu renuncio, eu proíbo de agir. Está entendendo a diferença? Eu não reforço o inimigo, eu não ajudo o inimigo com a minha boca. Eu enxergo, mas não fico evidenciando ou reforçando. Eu vou e rezo. Senhor, que isso cesse, que isso acabe. Eu estou enxergando que o filho está tendendo para o vício igual o avô. Eu estou enxergando, mas eu não estou reforçando, falando você é igualzinho seu avô, hein? Cuidado, hein, que você vai... se lascar como seu avô no vício, está ajudando o inferno. Eu estou enxergando, mas eu estou falando, vai embora a maldição daqui em nome de Jesus, saia da minha casa, saia do meu filho, chega de dominar minha família. Está entendendo? Cristão enxerga, cristão não é bobo, não pode ser. Cristão bobo não é cristão verdadeiro, é falso cristão, é só de fachada. Cristão verdadeiro enxerga as coisas, mas não precisa falar. Ele enxerga e reza, ele enxerga e amarra o demônio, ele enxerga e manda embora o mal que está ali, ele não ajuda o diabo. Aí eu quero falar o versículo 1 que diz assim, ó: meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorarem mestres. Aí eu quero falar bem sério para os pais e mães, e avós também. Não haja muito a se arvorar em mestres. Pai e mãe tem que ser firme. Eu quero o melhor para o meu filho, e eu sei o que é melhor para o meu filho. Não é o outro que vai dizer o que é melhor para o meu filho, mas eu que vou rezar e pedir o melhor para o meu filho. Está entendendo? Quando a criança nasce, as mães, eu sou mãe, eu sei como que é difícil, mãe e pai,
saber o que fazer com os filhos, né? Porque nem sabe o que fazer. Nasceu aquela criança, você não sabe nem o que vai fazer. É difícil mesmo. Mas você tem que buscar em Deus o que você tem que fazer com aquele filho que não é igual ao outro, e que não é igual ao teu sobrinho, e que não é igual ao teu cunhado, e que não é igual a ninguém. É você que vai ter que saber como agir com ele. Não é o conselho dos outros. E me desculpem aqui as escolas que às vezes dão os conselhos que também não sei. Às vezes é você que tem que saber o que eu vou fazer com meu filho. O que eu vou fazer com meu filho? Como eu vou conduzir com meu filho? E buscar muito diante de Deus, Senhor, o que eu faço com o fulano, porque ele tem nome, né? O que eu faço com o fulano? Porque o fulano é diferente do ciclano, eles não são iguais. O que eu faço? Me ajuda a entender e saber o que fazer. Não pode ter muitos mestres, não pode dentro de uma família puxar para muitos lados. Está entendendo? A autoridade de pai e de mãe tem que ser restabelecida e é você que tem que saber como é teu filho. Não pode passar para outro esse encargo é teu. Você é o pai e a mãe, é teu encargo. A não ser que tenha a avó, que a mãe já deu para a avó cuidar. Senão, não é a avó que tem que falar o que tem que fazer, é a mãe e o pai. Há casos onde os pais passam para outros e vão embora, isso acontece sim. Aí os avós é que vão ter essa autoridade. Se você é avó e avô e você está achando que a tua filha, o teu filho não estão entendendo, reze para que eles entendam como agir com seus filhos. Porque essa é a regra, está entendendo? Tem regra, o reino de Deus tem regra, regra de autoridade. É assim que funciona, tem autoridade. E aí é necessário que a gente entenda isso para saber lidar com essa questão de autoridade. Aí vamos ver mais um pouquinho sobre isso, de muitos mestres. Então pode ter o pai que pensa diferente da mãe, a mãe que pensa diferente do pai. Isso é raro, né? Essa é a coisa mais comum que tem, né? Pensar diferente, um pensar de um jeito, outro pensar do outro. Isso é muito comum, está em todas as casas. O que a gente faz? Discute bastante até chegar numa opinião comum? Talvez não cheguemos nunca a essa opinião comum, porque somos diferentes, pai e mãe é diferente. Precisamos entender que não pode ter muitos mestres. Alguém tem que dar a direção da família. Alguém tem que dizer é isso e não aquilo. Porque se ficar jogando dentro da família, o diabo também vai se aproveitar dessa situação. Então você mãe, você pai, tome a tua autoridade dentro da tua casa. É você que tem que decidir a sua família. É você que tem que tomar autoridade dentro da sua casa. Ao invés de ficar falando mal dos teus filhos, não dá chance para o diabo não. Toma autoridade dentro da tua família e vai orar diante de Deus pelos teus filhos. Às vezes, quando temos opiniões diferentes, alguém tem que ficar quieto, mas não significa que não vai rezar. Alguém tem que, às vezes, dar um passo para trás, mas tem que dar um passo para trás e diante de Deus pedir: Senhor, acerta essa situação, porque não está boa. Está entendendo? Você não deve ser cego, não fingir que não vê, não finja que não está vendo os defeitos do seu filho. Ao contrário, pede: Senhor, me mostra todos os defeitos, me mostra tudo que ele é, para que eu possa rezar. Não para mim abrir a boca e falar mal, e nem deixar os outros falarem mal, mas para mim enxergar e rezar, para que essa história seja mudada, para que o inimigo não domine o percurso dos meus filhos, não tome o leme e dirija a vida dos meus filhos. Para isso, está na tua mão, pai e mãe, está na tua mão esse caminho. É você que vai enxergar e vai pedir a Deus que mude o curso da vida dos seus filhos. Aí, tem gente que já tem filho que já está velho, né?
já passou, já casou às vezes, já está velho. Mesmo assim, quem é pai e mãe sabe disso. Nossa missão não vai terminar jamais. Nunca vamos poder lavar as mãos e deixar os nossos filhos para lá. Isso nunca vai acabar. Então, mesmo que seu filho já está velho, você continua com a tua missão. É a nossa vocação. Nossa vocação é família. Nós decidimos, nós que decidimos isso, não foi? Nós quisemos ser família. É a nossa vocação. Então, nós temos que assumir a nossa vocação para sempre, até o final da nossa vida e de certo na eternidade também. Vamos estar pedindo para o Senhor acertar a vida dos nossos filhos. Não lave as mãos, não abandone os teus filhos, por pior que seja a situação. Não deixe o diabo destruir, pegar o leme da vida dele e levar adiante. Está na tua mão retomar isso. Retoma do inimigo, se ele tomou posse. E diz, não, quem vai dirigir a vida do meu filho é Jesus Cristo, porque eu estou decidindo, ninguém mais do que eu estou decidindo pelo meu filho. E se você não tem o companheiro que ajuda você, é você mesmo que vai decidir, e vai dizer, eu decido, porque é meu filho, e eu não aceito que o demônio leve o meu filho embora. Está entendendo? Então cutuca a pessoa do lado e fala, a decisão é tua mesmo, é você que vai tomar posse disso. E só para completar, eu quero pegar uma outra passagem aqui. Diz assim, que está em 1 Pedro, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros, sem murmurações, como bons dispensadores das diversas graças de Deus. Cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. Até aí eu quero falar. Uma coisa séria e que a gente não pensa muito é que existe um tempo, tá? Existe um tempo. Não somos eternos. Tem um tempo. Qual o tempo? Sempre tá curto. O tempo sempre é breve, mas existe um tempo onde nós vamos estar com os nossos filhos. E o que eu quero dizer é que você saiba aproveitar o tempo que você está com seus filhos, porque nós temos o mau costume de reclamar do trabalho que nós temos com os nossos filhos, que dá trabalho mesmo, né? E eu canso de às vezes encontrar mães que estão com um bebezinho e falam assim, nunca mais eu dormi na minha vida. Eu falo assim, nunca mais vai dormir mesmo, vai ser até o fim da vida essa história aí, porque vai continuar assim, sempre. Ninguém disse para nós que ia ser tudo fácil, não, mas que nós saibamos aproveitar o tempo, porque o tempo acaba. E você tem que aproveitar bem o tempo com os teus filhos. Ao invés de reclamar do trabalho que dá, porque dá mesmo, aproveite o tempo que Deus te dá, para que você faça o bem para os teus filhos, para que você contribua para o bem da vida deles, para que você consiga passar para eles o que é bom, que você consiga ensinar para eles a fazer o bem, que você consiga passar bons exemplos para ele. Aproveita o teu tempo em vez de reclamar, e saiba que você está ensinando todos os dias as coisas boas que você sabe fazer para os teus filhos. Seja um bom exemplo para os teus filhos, desde as mínimas coisas, né? Aquelas que
tem uma virtude, por exemplo, já viu aquela história da avó que morreu e não passou a receita, aquela receita para ninguém sabe fazer mais aquela receita que a avó fazia? Eu já escutei essas histórias. Ah, minha avó morreu, ninguém mais sabe fazer essa receita. Talvez ela devesse passe as virtudes para a sua família. Conviva, mostrando o bem da vida para a sua família. Isso em todos os aspectos. Aproveita o tempo que Deus te deu, porque o tempo é breve. O tempo é breve. Ao invés de reclamar de tudo que nós temos que fazer para os filhos, que não é mole mesmo, aproveita para construir, aproveita para ensinar, aproveita para criar um ambiente bom dentro da tua casa. Amém?